Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3. Vamos para a aula de derivadas e integrais de funções vetoriais. Bora lá! Vamos começar nossa aula falando das derivadas de funções vetoriais. Aqui o processo é bem análogo às derivadas de funções reais que trabalhamos lá no Cálculo 1. A derivada r' de uma função vetorial r é definida do mesmo modo como foi feito para as funções com valores reais. Então, a derivada de r em relação a t, podemos escrever r' de t igual ao limite de r de t mais h menos r de t sobre h, com h tendendo a zero. E, obviamente, vai existir a derivada se o limite existir. O significado geométrico da definição anterior está representado nessa figura abaixo. Se os pontos aqui P e Q têm vetores posição r de t, o vetor posição aqui do ponto P, e r de t mais h, o vetor posição aqui do ponto Q, então o vetor PQ é o vetor r de t mais h menos r de t. Tá? Agora é o seguinte, vamos considerar uma constante positiva, h. Então o múltiplo escalar 1 sobre h continua sendo positivo. Tá? O múltiplo escalar 1 sobre h por r de t mais h menos r de t, que está representado aqui de azul, tem o mesmo sentido que o vetor aqui pq. Quando h tende a zero, quando h vai aproximando de zero, nós temos que esse vetor ele se aproxima do vetor tangente aqui, que está de vermelhinho. Tá? O nosso vetor tangente é a curva no ponto P. Assim chegamos na definição anterior, que a derivada de r em relação a t é igual ao limite de r de t mais h menos r de t sobre h, quando h tende a zero. Então o processo é bem parecido com o processo das derivadas de funções reais que nós vimos lá no cálculo 1. Aqui as coisas vão ser um pouco mais rápidas, tá, pessoal? Porque nós já sabemos derivar e derivar funções vetoriais, vocês vão ver que não tem muito segredo. O teorema seguinte fornece um método conveniente para calcular a derivada de uma função vetorial r, por derivação de cada componente de r. Então o teorema fala o quê? Se r de t é o vetor com suas componentes f de t, g de t, h de t, onde f, g e h são funções diferenciáveis, então a derivada da minha função vetorial vai ser a derivada de cada uma dessas componentes. Então fica f' de t, g' de t, h' de t. Vamos ver a demonstração aqui. Então bora lá. Quem é a derivada da nossa função vetorial r de t? R' de t, usando a definição, e no lugar do h, vamos usar o ΔT. É o seguinte, limite de r de t mais ΔT menos r de t sobre o ΔT. Aqui, vamos escrever, então, quem que é o r de t mais ΔT. Observe que esse cara vai ser o f de t mais ΔT, g de t mais ΔT, h de t mais ΔT. Menos, quem que é o r de t? É o f de t, g de t, h de t. Então, até aqui não fizemos nada demais. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa constante 1 sobre ΔT por todas as componentes ali, né? Então, vamos ter o quê? F de t mais ΔT menos f de t sobre ΔT. Eu vou somar com essa primeira coordenada. Observe que tem uma diferença de vetores, né? Para ser mais objetivo, a gente faz a diferença e depois multiplica por 1 sobre ΔT. Então, temos esse cara. A segunda, g de t mais ΔT menos g de t sobre ΔT. E a terceira, por fim aqui, né? h de t mais ΔT menos h de t sobre ΔT. Aqui nós podemos aplicar o limite em cada uma dessas componentes, tá? Como já vimos anteriormente. Aplicando o limite aqui em cada uma dessas componentes, observe que esse primeiro cara, o limite de f de t mais ΔT menos f de t sobre ΔT com ΔT tendendo a h é justamente a derivada de f de t. Aqui nós temos a derivada de g de t e aqui temos a derivada de h de t. Ou seja, dada a função r de t igual a f de t, g de t, h de t, para derivar essa função vetorial, basta derivar suas funções componentes. Vamos lembrar lá da geometria analítica que um vetor unitário que tem a mesma direção de um vetor qualquer, nesse caso aqui um vetor tangente, o nosso r' de t,
é denominado vetor tangente unitário, vou chamar aqui de tzão, também conhecido como versor do nosso vetor R' de t. E é definido por R' de t sobre módulo do R' de t. Assim, vamos garantir, né, que esse vetor é também tangente à nossa curva no ponto específico e de comprimento 1, tendo o mesmo sentido e a mesma direção do nosso vetor R' de t. Exemplos. Exemplo 1. Determine a derivada de r de t igual a 1 mais t ao cubo i mais t vezes e elevado a menos tj mais seno de 2t, k. Então, derivada, pessoal, não tem muito o que falar, né? A derivada aqui vai ser o quê? A derivada das suas componentes. Então, na letra A, nós temos que r' de t vai ser o quê? Vai ser a derivada de 1 mais t ao cubo, né, em relação a t, vai ser 3t ao quadrado. A derivada de t vezes e elevado a menos t, a gente pode fazer aqui com calma, tá? A derivada de t vezes e elevado a menos t. Derivando isso em relação a t, nós vamos usar a regra do produto. A derivada de t é 1. Então, fica 1 vezes e elevado a menos t. Beleza. Mas agora, vou repetir o t e derivar o e elevado a menos t, que vai ser e elevado a menos t vezes o menos 1. Tá? Então, aqui, vamos colocar o e elevado a t em evidência. Vamos ter e elevado a menos t, perdão, né? 1 menos t. Beleza? Então, aqui, nossa segunda coordenada é e elevado a menos t vezes 1 menos t. Agora, nossa segunda coordenada é a derivada de seno de 2t. A derivada de seno de 2t, nós vamos usar a regra da cadeia. A derivada de seno é cosseno de 2t vezes a derivada do cara que está lá dentro, que no caso é 2. Então, a nossa derivada de r de t é essa daqui. Na letra B, pede para encontrar o vetor tangente unitário no ponto onde t igual a zero. Bora fazer isso. Então, aqui na letra B, queremos encontrar o vetor tangente unitário no ponto onde t igual a zero. Né? Então, queremos encontrar lá o tzão de zero. E isso é r' de t, que no caso é o zero, sobre o módulo do r' de zero. Beleza? Então, o r' de zero, a derivada de r em t igual a zero, vai ser o quê? Vai ser, substituindo ali, né? 3 vezes 0 dá 0, e elevado a zero dá 1, 1 vezes 1, né? Vai dar 1 aqui, e cosseno de 0 dá 1 vezes 2, 2. Beleza. E quem que é o módulo do r' de zero? Isso daqui nós sabemos que é raiz quadrada de 0 ao quadrado, 0. Mais 1 ao quadrado, 1. Mais 2 ao quadrado, 4. Então, isso daqui é igual a raiz de 5, tá? Portanto, t de zero, que é o vetor tangente unitário no ponto onde t é igual a zero, vai ser dado por 0 sobre raiz de 5, 0, 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Beleza? Exemplo 2. Para a curva r de t igual a raiz de ti mais 2 menos tj, determine r' de t e desenhe o vetor posição r de 1 e o vetor tangente r' de 1. Então, bora lá primeiro encontrar a derivada da nossa função vetorial. A derivada aqui vai ser o quê? Então, vamos derivar primeiro raiz de t, que é t elevado a meio, né? Então, meio vem para frente, t elevado a meio menos 1, que dá menos meio. E aqui a derivada de 2 menos t é menos 1. Ok. Em seguida, ele pede para desenhar, né, o vetor posição r de 1 e r' de 1. Mas vamos encontrar, primeiramente, r de 1. R de 1, vamos substituir onde tem, lá no r de t, né, onde tem t por 1. Então, vamos ter o quê? Que raiz de 1, que é 1, e 2 menos 1, que é 1. Beleza? E quem é r' de 1? Então, vamos olhar para a função derivada agora, né? Onde tem t, vamos substituir por 1. Aqui vai ficar meio e aqui menos 1. Então, agora, vamos fazer o esboço do vetor posição r de 1 e o vetor tangente r' de 1. Vou colocar os dois vetores aqui no R2. Pessoal, aqui eu coloquei o vetor r de 1 e o vetor r' de 1. Observe que o r de 1 tem coordenadas 1 e 1, então é bem tranquilo fazer o esboço. Agora, já o vetor r' de 1 tem coordenadas meio e menos 1, também é bem tranquilo.
Mas observe que o vetor R' de 1, ele é tangente à nossa curva no ponto 1 e 1. Então, basta transladar esse cara para esse lugar, onde a origem dele vai ser no ponto 1 e 1. Então, tranquilo. Agora, uma outra pergunta. Como que eu fiz o esboço dessa curva R de t? Também é fácil. Observe que o R de t é a nossa equação vetorial. A primeira coordenada ali é o x. Então, x é igual a raiz de t. E o y é quem? Y é 2 menos t. Aqui em x eu vou levar ambos os lados ao quadrado. Então, vamos ter que x ao quadrado é igual a t. Agora, vamos substituir o t, que é igual a x ao quadrado, nessa segunda. Então, vamos ter do y igual a 2 menos x ao quadrado. Aqui nós temos uma função quadrática. Observe que as raízes são raiz de 2 e menos raiz de 2. Ela passa aqui no eixo y em 2 e mais, né? Observe também que o x ele é raiz de t, então o x só pode ser a parte positiva. Por isso que pegamos a parte direita dessa parábola, correto? Então, fazer o esboço dessas curvas vetoriais no R2 não tem muito segredo, beleza? Exemplo 3. Determine as equações paramétricas para a reta tangente à hélice com equações paramétricas x igual a 2 cosseno t, y igual a seno t e z igual a t, no ponto 0, 1 e π sobre 2. Então, essa hélice aqui nós já conhecemos ela por alto, tá? Quero encontrar, então, a equação da nossa reta tangente a essa hélice no ponto 0, 1 e π sobre 2. Então, o primeiro passo é encontrar a nossa derivada, né, da função r de t. Então, nós sabemos que a equação vetorial de r de t é 2 cosseno t, seno t e t. De modo que, derivando a primeira componente aqui, nós temos menos 2 seno de t, derivando seno de t, cosseno de t e derivando t igual a 1. Agora, outro ponto importante. O valor do parâmetro correspondente ao ponto 0, 1 e π sobre 2, observe que a última coordenada é aqui π sobre 2. E o z é igual a t, então nós vamos tomar t igual a π sobre 2. Observe que funciona, né? Seno de π sobre 2 é 1. Beleza. Cosseno de π sobre 2 é 0 vezes 2, 0. Certinho. E o vetor tangente, então, r' de t, só que agora substituindo t por π sobre 2, vamos ter o quê? Seno de π sobre 2 dá 1, vezes menos 2, menos 2, cosseno de π sobre 2, 0, e aqui vou repetir o 1. Como a reta tangente passa por esse ponto e é paralela ao vetor que acabamos de encontrar, menos 2, 0 e 1, então fica fácil de encontrar as equações paramétricas, né? O x é o quê? Então, tomando esse ponto, né? 0, mais, 0, no caso, mais a primeira coordenada do vetor diretor ali, né? Que é menos 2t. Agora, 1 mais t vezes 0, então fica 1. O z fica quem? π sobre 2 mais 1t. Então, beleza, essas são as nossas equações paramétricas. Aqui eu fiz o esboço da nossa hélice, que está de preto, da reta que encontramos, que é tangente à nossa hélice, passa pelo ponto 0, 1 e π sobre 2. Então, a hélice está aqui toda bonitinha. O ponto P que foi dado, 0, 1 e π sobre 2, está aqui também bonitinho. Não dá para rodar aqui, né? Observe que ele não está em cima do eixo Z, tá certo? Em seguida, nós encontramos lá o R' de π sobre 2, que era menos 2, 0 e 1, né? Que é esse vetorzinho de preto. Então, a nossa reta passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. Beleza? Observação do exemplo anterior. Tínhamos que r de t igual a 2 cosseno t, seno t e t. De modo que a derivada, né, era derivar as suas componentes, então nós encontramos menos 2 seno de t, cosseno t e 1. Do mesmo modo que para funções reais, a segunda derivada da função vetorial r é a derivada de r', ou seja, r duas linhas. Então, para encontrarmos a segunda derivada da nossa função r, basta derivar a função r' de t. Então, derivando esse carinha aqui, ó, menos 2 seno de t, nós temos menos 2 cosseno de t. Derivando cosseno de t, menos seno de t, e derivando 1, 0. Aqui nós também temos as nossas regras de derivação, tá? O próximo teorema mostra que as fórmulas de derivação para funções reais têm suas equivalentes para funções vetoriais. Teorema 3
Suponha que u e v sejam funções vetoriais diferenciáveis, C é um escalar e f uma função real. Então, a derivada dessa soma de funções vetoriais é a soma das derivadas das funções vetoriais. Segundo, a derivada de c u de t é c vezes a derivada de u de t. A derivada de f de t, que é a nossa função real, por u de t, que é a nossa função vetorial, vamos utilizar a regra do produto. Fica a derivada de f de t vezes u de t, mais f de t vezes a derivada de u de t. Essa aqui também é importante. Ó. A derivada desse produto escalar de u por t é a derivada de u vezes v de t, mais u de t vezes a derivada de v de t. Né? Aqui nós temos um produto escalar, né? E aqui outro produto escalar. Onde que eu utilizei aqui é semelhante à regra do produto. Né? Primeiro nós temos a derivada de u, a escalar com v de t, mais u escalar com a derivada de v de t. Outra importante, hein? Nós temos a derivada desse produto vetorial. Então, ela vai ser o quê? Vai ser o produto vetorial da derivada de u por v, mais o produto vetorial de u pela derivada de v. E por último, nós temos a sexta, tá? A derivada de uma função vetorial composta. Observe que no lugar do t, nós temos a f de t. Então, funciona de forma análoga às funções reais. Vamos derivar u, né? Então fica a derivada de u, f de t, vezes a derivada do cara que está lá dentro. Tá? Exemplo 4. Mostre que se o módulo de r de t é igual a uma constante, então a derivada de r de t é ortogonal a r de t para todo o t. Então, novamente, olha, eu quero mostrar, né, que se a gente tem um módulo de t igual a uma constante, significa que a derivada de r de t é ortogonal a r de t para qualquer t. Então, olha que solução legal. Nós sabemos que r de t escalar com r de t é igual a módulo de r de t ao quadrado. Nós vimos isso lá em geometria analítica, né? E como módulo de r de t é constante, nós temos que r de t escalar com r de t é c ao quadrado. Isso daqui, pessoal, né, só para relembrar, né? O que é r de t escalar com r de t? Primeira componente vezes a primeira componente do segundo vetor, mais a segunda componente aqui do primeiro vetor vezes a segunda componente do segundo vetor, mais, e assim vai indo, né? Então, nós temos que c ao quadrado também é uma constante. Tá? E da fórmula 4 do teorema anterior, o que nós tínhamos? Que a derivada de r de t escalar com r de t é a derivada do primeiro escalar com o segundo, mais o primeiro escalar com a derivada do segundo. Tá? Então, observe que esses caras são iguais, né? Vale a comutatividade aqui. Então, esses caras são iguais, ou seja, nós temos 2r' de t vezes r de t, tá certo? E a derivada de constante nós sabemos que é zero. Então, concluímos que r' de t escalar com r de t é igual a zero. E lembra lá da geometria analítica, quando nós temos o produto escalar, né, de dois vetores dando zero, significa que r' de t é ortogonal a r de t. Geometricamente, né, esse resultado está aqui. Nós temos r de t e r' de t, onde que o módulo de r de t é uma constante. Né? Então, o módulo desse vetor aqui é uma constante e isso vai acontecer. R' de t é ortogonal a r de t. Agora vamos olhar para as integrais de funções vetoriais. A integral definida de uma função vetorial contínua r de t pode ser definida da mesma forma que para a função real, exceto que aqui a integral de uma função vetorial resulta em um vetor. Mas podemos expressar a integral de r como a integral de suas funções componentes f, g e h, como a seguir. Então aqui nós temos, né, a integral de uma função vetorial r de t dt no intervalo de a até b. Usando a definição de integral, nós temos o limite do somatório desses caras aqui, né, r de t delta t. Então observe que essa nossa r de t, a gente pode abrir ela, né? Essa r de t é o quê? O f de t, a primeira componente, a segunda g de t e assim por diante. Então, abrindo aqui, né, essa nossa função vetorial, nós temos esse cara, tá? E aí podemos aplicar o limite em cada um desses camaradas. Aplicando o limite em cada um desses camaradas,
nós vamos ter aqui o limite do somatório de f de t ΔT, que é a integral definida de f de t dt de a até b. Mais, aí obviamente aqui é um vetor, né? Então coloquei o i, mais, aí o limite desse segundo cara é essa integral, o limite desse terceiro cara é essa integral. Então a integral definida de r de t dt no intervalo de a até b é a integral das suas componentes, né? Observe que podemos calcular a integral da função vetorial integrando cada componente dela. Podemos estender o teorema fundamental do cálculo para as funções vetoriais contínuas, como se segue. Então, a integral ali de r de t dt de a até b vai ser o quê? Utilizando o teorema fundamental do cálculo, o r de b, né, que é o limite aqui de integração superior, menos r de a, que é o limite inferior de integração. Onde r, né, é uma primitiva de r, ou seja, a derivada do r é igual ao nosso r aqui. Então, usaremos, né, a notação integral de r de t dt para integrais indefinidas. Aqui eu coloquei o exemplo 4 resolvido porque é bem rápido, tá? Se nós temos a função vetorial r de t igual a 2 cosseno ti mais seno tj mais 2tk, então a integral dessa função, a integral definida dessa função, é a integral de suas componentes. A integral do primeiro cara aqui, de 2 cosseno t, é 2 seno t. A integral de seno t, menos cosseno t, e a integral de 2t é 2t ao quadrado sobre 2, cancela 2 com 2, então nós temos esse camarada mais c, tá? Onde c é um vetor constante de integração. E se por acaso tivermos uma integral definida, né? Observe que eu estou usando a mesma função aqui, r de t. Então, nós temos a resposta e vamos aqui aplicar o teorema fundamental do cálculo e vamos chegar nesse seguinte vetor, 2i mais j mais π ao quadrado sobre 4k. Então é isso, pessoal. Gostaria de lembrar que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima!